e em seguida eu vou compartilhar aqui o material que a Sandra mandou para mim, e aí a Sandra vai me conduzindo aí na direção dos slides que eu acho que não estão em ordem. Mas vamos lá. Deixa-me ver. Inácio, você pode fazer a prece aí para a gente? Você se sente à vontade? Posso, sim. Então vamos lá. Vamos nos recolher intimamente e pensar que hoje nós teremos um bom encontro e nesse início já estamos trocando energia, nos motivando para essa busca, que é o ideal de servir, e assim agradecer, começar agradecendo a presença de todos que aqui estão, que entraram para esse estudo. Também temos a certeza que somos acompanhados pela espiritualidade, a quem agradecemos, e nos encher de alegria, de motivação para essa tarefa, pedindo a Deus, a Jesus e os bons amigos que nos abençoe e nos inspire. Que assim é, né? Assim é. Valeu, Iná, gratidão pela prece. Para quem não conhece a Sandra, Sandra Basoli, lá de Araraquara, São Paulo. Sandra magnetizadora, espírita, tem conhecimento na área da apometria também. O centro espírita que ela trabalha com apometria. Então a Sandra busca usar o melhor possível de todo o conhecimento que ela vem adquirindo, os tratamentos magnéticos, e qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito de como ela trabalha, o que é que ela faz em relação à apometria junto com o magnetismo. Então, a Sandra vai apresentar para a gente aqui alguns tratamentos que ela realizou, tanto presenciais quanto à distância, através do magnetismo. Sandra vem fazendo esse estudo só com a gente, né? Ela já estudava antes, mas com a gente, Sandra já está aí há mais de um ano. Que esse estudo aqui, que vocês estão participando, a pandemia tem o quê? Acho que tem mais de 2 anos, 2 anos alguma coisa. Tem mais de 2. Né? Então, esse estudo já tem uns 2 anos a 2 anos e pouco. Olha que, né? Então, já tem um tempinho. Acho que a pandemia parte para 3 anos agora. Então, esse estudo nosso já tem em média de uns 2 anos. Primeiro caso, pandemia, 13 de março de 2019. Eu estava no seminário em São Paulo, primeiro caso. Olha aí. Então, fez 3 anos. Então, esse estudo nosso aqui tem mais de 2 anos já, 2 anos e pouco. A Sandra está com a gente aí praticamente do início, né? Tô. Né? Então, Sandra, a palavra é com você. Eu vou só compartilhar aqui o material, fica à vontade. Se quiser acrescentar alguma coisa da pequena apresentação que eu fiz a seu respeito também. Eu só queria dizer o seguinte, né, gente? Vocês estão me dando muita moral, eu não sou tudo isso, não, tá? Eu sou magnetizadora nova também, né? Eu fiz um curso de 5 meses, né? Depois desse curso, a gente, com uma pessoa que também não trabalhava com magnetismo, ela só gostava e estudou, né? E eu pedi que ela desse para a gente. Então, a gente formou um grupo de mais de 30 pessoas para que ela ensinasse para a gente, né? Alguma coisa a respeito do magnetismo. E esse grupo, depois, ficamos em 15, né? Nos formamos em 15 só. E aí a gente começou a trabalhar no centro que ela era ligada, nem era no centro que eu sou ligada, que é o de apometria, né? O dela é um centro kardecista desses tradicionais. E lá ela tinha macas, e a gente ajudou ela a comprar outras macas, né? E aí a gente começou o nosso trabalho, assim, muito crua, né? Saindo, assim, muito, muito verdinha ainda mesmo, né? Aí meu primeiro paciente foi um menino de 10 anos, que já foi um desafio, né? Porque o Jacó nunca tinha falado assim de tratamento em criança,
né? Ele falava de tratamento, mas não falava de tratamento em criança, se tinha alguma diferenciação e tal. E aí eu busquei saber, né? E fiquei sabendo, segundo o Jacó, que era para proceder da mesma maneira. Então o menino chegou lá com síndrome do pânico, ele não deixava a mãe nem ir no banheiro, ele já com 10 anos para 11, a mãe, quando ia ao banheiro, tinha que levá-lo junto, porque o menino em crise de pânico e tal. Então, comecei com os TDMs1, né? E fiz uma série, e logo depois, então, eu já iniciei o pânico também, usando o protocolo do Jacó. O menino teve melhoras e tal. Era para ele ter continuado o tratamento, mas assim que ele melhorou, ele já não quis mais, né? Porque uma das recomendações que eu fiz para a mãe é que tirasse o videogame dele, não que tirasse o videogame, mas que tirasse aqueles games, assim, violentos, né? Aquelas coisas de morte, de tiro e tal. E aí, acho que foi um dos motivos, assim, que ele não quis continuar, né? Mas ele ficou estabilizadinho, né? Aí, quando foi em março de 2020, né, a cidade aqui, Araraquara, decretou o lockdown, né, aí eu comecei a trabalhar em casa, né, aí a gente se desligou lá, né, a gente tinha ainda temos o grupo Gemara, né, que é um grupo dos magnetizadores de Araraquara, que éramos nós, né, 15, e trouxe os casos para casa, fiquei trabalhando durante a pandemia, né, à distância. E gostei de trabalhar à distância, porque eu tive resultados, né, do mesmo jeito que estava tendo lá, com os poucos casos que chegavam, mas gostei de trabalhar à distância, até prefiro, né. Mas, assim, e aí eu vou trazer agora para vocês, assim, alguns casos, né, que eu trabalhei, ou que eu estou trabalhando. Consegui levar o magnetismo lá para o meu grupo de apometria, né, para o grupo de passistas, assim, numa forma muito precária, a gente não tem maca, a gente trabalha com assistido sentado na cadeira, né, e a gente tem um salão mais ou menos grande, mas mesmo assim só dá para trabalhar três de cada vez, né, só eu fiz o curso ali, e estou trabalhando com mais 2 magnetizadoras no mesmo salão. Então, é assim, os casos chegam, elas vão fazendo TDM1 até eu montar um procedimento, né, que elas vão seguir com aqueles pacientes, e aí depois, então, que elas fazem a série dos TDMs, então, elas passam a usar aquele procedimento, né, que eu passei. E aí eu fico ali, na medida do possível, porque eu também tenho os meus pacientes, né, dando ali assistência. E agora, então, elas começaram a fazer um curso aí online, né, com o Adilson Mota, eu recomendei que elas fizessem. E assim, eu sempre que posso, eu estou ensinando alguma coisa, né, do pouco que eu sei. E assim, está nos planos, então, montar um curso, né, para esse pessoal aí, para as outras passistas também. Porque as outras passistas fazem o TDM, mas não conseguem fazer ainda os procedimentos, né? Que elas foram chegando aos poucos, depois da pandemia. Então, assim, gente, o primeiro caso que eu trouxe foi da Carla, uma moça de 40 anos, né, casada. A família dela toda trabalha num centro tradicional aqui de Araraquara há muitos anos, né? Família inteira. Então, ela foi criada em berço espírita, né? Então, ela chegou com a queixa de ansiedade, crise do pânico e agorafobia. Então, ela não podia ir no supermercado, não podia ir no açougue, que dava taquicardia e ela ficava em pânico, né? Então, não estava fazendo tratamento médico, não estava fazendo tratamento psicológico, não queria, e estava se medicando com florais, né? Então, nós fizemos 3 TDMs, né? E no 4º atendimento, então, eu iniciei o procedimento com aquele da ansiedade que eu passei o protocolo para vocês, que eu estive no 3º EMESP,
e é o Encontro de Magnetizadores do Estado de São Paulo, né? E lá o magnetizador Afonso Coelho, então ele passou, né? Ele fez lá uma salinha, uma oficina, e passou alguns procedimentos que ele usava, né, no centro dele. E um desses foi esse protocolo da ansiedade, né? Que a gente trabalhava, então. Aí eu comecei o atendimento dela só com meio TDM1, não fazia o TDM completo, né? E então eu dava comandos ali para o hipotálamo, né? Com as digitais, né? Os circulares digitais na área calmante. Por que o hipotálamo, né? Porque o hipotálamo ele está ligado ali ao sistema nervoso e ao sistema endócrino, né? Que são todas as glândulas. Ele trabalha junto à hipófise, né? Também chamada de pituitária, né? Que é a mãe de todas as glândulas. Eu uso muito a hipófise nos meus atendimentos, né? E o hipotálamo, ele é responsável pelo sono, pela vigília, pela fome, pela sede, pela temperatura corporal, né? E ele, vamos dizer assim, ele trabalha ali em conjunto, né, com a hipófise. Ele libera 8 hormônios e ele regula, então, os hormônios aí também da hipófise, né? O hipotálamo, ó, o Luan colocou aí, tá? O hipotálamo, olha, tá aqui, esse marronzinho mais escuro, né? Abaixo aqui tá a hipófise, né? Com as duas divisões dela, né? O lobo direito e lobo esquerdo, né? Então são as adeno, tem essas duas divisões aí da hipófise, né? Elas é o lobo posterior e o lobo anterior, né? O lobo posterior chama-se neurohipófise. Não sei se está dando para vocês verem. Se não dá, dá um zoom aí na tela, né? E o lobo anterior é a adenohipófise, tá? Os hormônios armazenados pela neurohipófise são o hormônio ocitocina, que ele age na musculatura lisa do útero, né? E também sobre os ductos das glândulas mamárias, né? Facilitando a ejeção do leite, né? Quando a mulher tem neném. O hormônio também ADH, que é o hormônio antidiurético, né? Ele age lá nos rins, aumentando a permeabilidade dos mesmos à água e reduz a quantidade de urina, hidratando o organismo. Já a adenohipófise, ela produz seus próprios hormônios e os secreta na corrente sanguínea. Então, é aquele hormônio do crescimento, né? O GH, o crescimento dos órgãos, dos ossos, né? O crescimento corporal. A prolactina, né? Que ela age sobre os ovários para impedir a fertilidade, né? Para estimular a produção do leite. O hormônio ACTH, que controla a produção e secreção do hormônio do córtex das suprarrenais. O FSH, que estimula o crescimento do folículo ovariano e da espermatogênese, né? Que também requer aí a ação da testosterona, né? O hormônio LH, que produz estrógeno, progesterona e testosterona, e o TSH, que é o hormônio que regula a função da tireoide, que é a produção e secreção de hormônios dessa região aqui, né? Tem a tireoide e as paratireoides. Todas essas glândulas, né, secretam hormônios. E o hipotálamo está ali, né, ajudando, né, principalmente a hipófise. Então, gente, no caso aqui da Carla, né? Então, a gente foi trabalhando a ansiedade, né? Então, eu mandava lá comando para o hipotálamo, né? Fazia
Gente, estou um pouco nervosa. Né? Então, eu fazia os comandos lá, né, com as digitais, né, Ô, Sandra, calmantes. Oi. essa mulher que você falou agora é essa loura que você mandou a foto? Não, não é. Não. Ah, então tá Não, certo. não. Essa aí vai ser um caso se der tempo. Pronto, tá Então, certo. a Carla, eu fazia, então, o protocolo da ansiedade e o meio TDM, né? Aí, o que aconteceu? Aí, chegou uma hora que eu fui fazer o protocolo do pânico nela. Ela se sentiu muito mal, eu ali fazendo o protocolo, que é aquele do Jacó, né? Da dispersão por impacto no umbilical e no Meng-Men. E ela, então, se sentiu muito mal, e aí eu parei, né? Parei, e aí ela falou, olha, eu tô sentindo a mesma coisa que eu sinto quando eu tô com crise de pânico. Então, eu parei com esse procedimento, falei, então vamos parar, voltei para aquele procedimento da ansiedade, né? Que era o comando para o hipotálamo, depois aqui no laríngeo, depois no timo, no gástrico, no esplênico e lá no Meng-Men, né? A gente fazia lá os circulares digitais, né? Calmantes, nas áreas calmantes, e aqui no laríngeo na área ativante, né? E depois fazia 3 séries e terminava com os perpendiculares. Ela melhorava, mas durante a semana, se tivesse algum evento assim na vida dela diferente, ela entrava em crise de novo. Aí eu pensei o seguinte, eu vou tentar uma outra coisa, porque o pânico não está dando certo, o protocolo do pânico do Jacó. O protocolo da ansiedade dá certo, mas se acontece algum evento, ela volta a ter crise. Então eu pensei, né, eu vou estudar o caso e cheguei na tal da adrenalina, né, que é o hormônio, né, secretado lá pelas suprarrenais. Né? E aí eu pensei, né, montei lá um procedimento para ela, que foi uma imposição aqui no frontal, né, para acessar a hipófise, que é a mãe de todas as glândulas, né? As suprarrenais são glândulas, são 2 glândulas, né? Ela é em pares, né? Então, eu impunha uma mão na hipófise e a outra mão numa suprarrenal, com o comando, né? De diminuir a produção de adrenalina e regular também, diminuir e regular a produção de adrenalina. Foi assim, como diz o Jacó, eureka, sabe? Pronto, acabou o pânico da moça. Acabaram as crises, né? E eu dei alta para ela. Eu dei uma alta provisória e depois eu dei uma outra alta. Ela está em supermercado, açougue, farmácia e não está tendo mais crise, né? Então deu certo, olha, uma coisa simples, né? Eu estava ali com tanta coisa, e no fim, um procedimento mais simples é que deu resultado. Aí, em seguida, veio um outro caso também, né? A Ivone, de 49 anos, também não estava fazendo tratamento com médico. Ela chegou, disse que começou com tristeza repentina, né? Diz que sempre foi muito festeira e todo mundo começou a reparar que ela começou a ficar triste. Aí começou a dar as crises de ansiedade, as crises de pânico, taquicardia, e a pressão arterial dela começou a dar picos, né? Começou a subir muito. Aí eu fiz os 2 TDMs nela, usei também um outro procedimento lá do EMESP, né, do Afonso Coelho, que é um procedimento que ele chama de rompe-fios. Você põe uma mão aqui acima do ouvido, né, tentando acessar todo o sistema nervoso, e as glândulas também, né, a pineal, o hipófise, o hipotálamo, tá. E você, então, faz uns arrastamentos, né, do coronário até para baixo aqui, mais ou menos lá na altura que fica o humeral. Então, a gente faz vários arrastamentos, né,
que é quando a pessoa, assim, chega muito naquele estresse, né, naquela ansiedade. Então, eu costumo fazer isso, eu faço o rompe-fios e a pessoa dá uma boa acalmada, sabe? Depois disso, a gente faz os dispersivos cruzados aqui, né? Nas 3 zonas e nas áreas que a gente fez o arrastamento. E, bom, fizemos então 2 TDMs e o rompe-fios nos 2, junto e após os 2 TDMs, né? Aí fiz o protocolo do pânico do Jacó. Ela melhorou semana seguinte, ela disse que melhorou, mas ainda com altos e baixos. Ela disse que saía bem do centro, mas depois aquilo voltava, a ansiedade voltava e tal. E a pressão subindo. Aí eu fiz mais um TDM, só que com o procedimento que eu usei na Carla, né? Que é a imposição dupla e hipófise com suprarrenais. Então, primeiro uma suprarrenal, depois a outra suprarrenal, terminando com os perpendiculares. Aí ela esteve a semana passada, disse que estava muito bem, não teve mais recaída, e tinha procurado o médico, e o médico disse que ela estava entrando na menopausa, né? Então, agora a gente vai tratar a menopausa dela, né? Também usando a hipófise, essa glândula ela é danadinha, né? Porque como ela regula todas as outras, então a gente vai usar a hipófise, fazendo o espelhamento ou a imposição dupla com os ovários, né? Dando o comando para diminuir ou aumentar, né? A gente vai ver lá como é que está a situação dela, a produção, né, dos hormônios, né, ligados aí aos ovários, né? A progesterona e qualquer outro, gente? A progesterona e o... Ai, não é, esqueci agora. Depois eu lembro e eu falo. Estrógeno. Tá, estrógeno, isso. É o estradiol, né? Que os médicos falam estrógeno. Aí, gente, chegou um terceiro caso lá, também mais ou menos nessa vibe aí das glândulas, né? A Josiele, de 37 anos, ela chegou com uma vulvite. Nunca nem tinha ouvido falar, né? É uma inflamação da vulva que pode ser causada por fungos, por germes, por bactérias, né? E a vulva é a região externa, né, da vagina, e pega tudo ali, né? Diz que fica um vermelhão só, coceira, ardência, dor. Ela sentia muita dor. Diz que já tinha feito tratamento médico, passou por vários médicos, nada resolvia. Aí foi numa sessão de reiki, e aí o reiki pediram que ela fosse na apometria, porque eu acho que estavam ligando isso a problemas psicológicos, né, emocionais, esse problema dela. Então, ela falou que a vida dela estava muito ruim, que ela perdeu a libido, né, por causa da dor, né, estava com muita ansiedade e achava que estava com depressão também, tá? Tinha feito um tempo de tratamento psicológico, mas tinha parado. Aí, o tratamento dela, a gente começou com TDM, fizemos também o rompe-fios, né, por causa dessa ansiedade, esse quase entrando numa depressão, né. Muitos arrastamentos de fluidos densos e inflamados, desde o coronário até os pés, né, fazia muitos mesmo. Depois, num segundo atendimento, TDM, mais colocando a hipófise em relação com todas as outras glândulas, né? Então, a gente fazia ali a imposição, hipófise ia de glândula em glândula, para ver, né, se tinha algum distúrbio, alguma coisa, e aí a gente colocava em relação, né? Fazia também imposições no timo, né? Que é para fortalecer o sistema imunológico dela, né? Também com imposição dupla, timo e no fêmur, né? Que ali está
que a gente fala, né, o tutano, né, e ali se produz, né, os linfócitos, né, que vão fortalecer o sistema imunológico da pessoa. Então, a gente faz, esse ainda isso, sistema endócrino, a gente. Bastante, usamos aí, né, nos 3 casos. E, bom, fizemos também dupla imposição na hipófise e no genésico, né, porque o problema dela é um distúrbio, né, nessa área aí, né, da genital. Então. Fiz também concentrações no básico, né, para ver se melhorava essa libido dela, apesar que a gente estava sabendo que o problema era a dor, né, a falta de libido é porque ela se lembrava da dor, né, então... E os circulares ali na região da vulva dela, bastante circulares, tá? No outro atendimento que ela veio, que foi o 3º atendimento, né? Aí eu pedi que outra magnetizadora fizesse, que é para ela ir aprendendo também, né? Então eu fiquei ali por perto e então orientando. Então a outra magnetizadora, ela sentiu a região da vulva dela muito fria. Ela falou: eu sinto gelada essa região dela, né? Então, eu pedi que ela fizesse uma imposição dupla ali com os ovários, para ver se tinha se ela sentia algum impedimento, né, dos ovários para aquela região. Então, ela fez, concentrava bastante, dispersava, tal, até que começou a esquentar. Eu falei: então, tá aí, né, então, os ovários aí têm a ver, né, com essa situação dela. E aí continuamos, né, fizemos muitos circulares na vulva, mais a imposição dupla da hipófise com os ovários. E comando para eles trabalharem juntos e regular a produção do estrogênio, né, que é o estradiol. E também a progesterona, tá? Aí, gente, no 4º atendimento, ela chegou com um sorriso aqui na orelha, disse que as dores quase que desapareceram, né, que ela estava muito feliz. Então, né, a gente viu aí que estava no caminho certo, né. Alguma pergunta? Alguém quer perguntar? Estou achando muito bom, viu? Muito bom. Tá. Inclusive, o raciocínio, a gente começa a tentar ver esse raciocínio seu e estou achando muito legal isso. Luan. Oi, Ivan. Daqui a pouco tem até uma pergunta da Marli. Assim que o Ivan terminar, eu vou fazer. Não, Marli vai perguntar? Deixa ela perguntar. Marli já fez a pergunta aqui no chat. Vai perguntar. Pronto, então. O Ivan é cavalheiro. Eu não vejo, Luan. Vê para mim. Pronto. Boa noite, Sandra. Qual foi a duração do tratamento do primeiro caso? O primeiro caso... Ih, meu Deus, a minha ficha não tá aqui. Mas ela ficou várias semanas, viu, fazendo da ansiedade, né? E aí ela voltava... não podia ter um evento assim na vida diferente que voltava, né? Ela melhorava, mas recaía, melhorava, recaía. Mas eu posso ver isso e depois eu te falo. Eu tenho as fichas, tudo, eu posso pôr lá no grupo, tá? Eu não coloquei aqui o da cara. Mas você sabe, quando ela acabou agora o tratamento, que eu dei a alta, ela falou assim: não sei se eu fico feliz ou triste. Eu falei: nossa, tem que ficar feliz, né? Ela falou: mas eu me sinto tão bem com esses passos. Marli, se quiser complementar a pergunta, fica à vontade. Não, é só isso mesmo, porque é uma técnica, assim, um procedimento diferente, né, do que a gente está acostumado. Às vezes a gente, igual a Sandra falou, a gente incrementa alguma coisa, vem, né, na cabeça de fazer, mas acho muito interessante, né, e assim, parece que é mais rápido. Então, os casos que a Sandra está relatando são casos que resolvem mais rápido, não tem que ter 8 meses, 1 ano, Isso. né? Então, também é muito interessante. Obrigada. Inclusive, Marli, o nosso TDM é um TDM, eu falo assim, meia boca. Porque a gente só tem 10 minutos para fazer, entendeu? Então, a coisa é muito rápida, então a gente não
Só que a gente está dentro de um centro espírita, trabalhando com a espiritualidade, auxiliando, né? Verdade. Então, a gente tem toda essa, né, Esse aparato aí, né? esse auxílio, né? Graças a Deus. É, Então, tá bom, obrigada. por nada. E o quarto caso, eu não sei se ele está aqui, o José está aí? Marli, Oi, tem mais pergunta? Ivan, Marli, Zé Mendes está. Zé Mendes? Marli. Oi, Tem a Zé Ivan. Mendes Marli? está aí. A Oi, Marli já perguntou. Marli, oi. Sandra, Oi. Sandra. esse atendimento via hipófise suprarrenal, você acha que pode ser colocado como uma metodologia? Pois é, né? Eu não sei se alguém já usou, né? Eu fui procurar me informar, né? Eu falei, eu preciso dar um jeito nessa Validar. moça, né? Porque o que eu vou Era, fazer? Ela vai era ficar pro resto da importante, vida. Sandra, É, era importante que alguém de outros locais pudesse fazer essa validação, certo? E se transformar na metodologia. Entendeu? pois é. Ela tem que ser validada em outro local, com outro magnetizador. Porque se ele confirmar esse tratamento ser feito aqui pós-suprarrenal e der certo no pânico, aí virou metodologia. Porque nós apresentamos no segundo M a metodologia de síndrome de pânico que nós fizemos aqui, certo? Inclusive, Desi, eu não sei se Desi está pedindo que todo mundo que tem a metodologia de síndrome de pânico, ele vai comparar as metodologias agora. Sei. Inclusive, nós usamos a metodologia daqui, era TDM1, do Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra mandou dizer no M de Curitiba que todos os tratamentos tinham como base o TDM1, que ela foi a melhor técnica que a espiritualidade trouxe para os magnetizadores. Era a base TDM1 e depois a gente fazia passe, que a gente chama de passe diferenciado, transversal no coronário, pela lateral do paciente, era até o cardíaco dos dois lados, 3 vezes, e era até que nós usamos e apresentamos no M. Agora o mentor espiritual, o dirigente, mandou descer até o genésico para melhorar a técnica. Então, nós estamos mandando essa técnica para a DESI, que foi lançado no 2. Se você tiver o material do 2, está lá, inclusive com demonstração. Aí era bom que essa técnica que você está fazendo, que desse a outra pessoa de outro lugar para validar, entendeu? Se te aparecer um paciente de síndrome de pânico aqui, eu vou fazer para validar Isso. o resultado. Faz o teste, porque eu, assim, né? Eu devo ter sido inspirada, né, gente? Devo ter sido inspirada aí por algum magnetizador, né? Ou, sei lá, meu mentor, a gente não sabe, né? Meu mentor aí da área do magnetismo, né? Mas me veio, sabe, um estalo, como diz o Jacó, né? Eureka, né? Deu certo para 2 pessoas, né? Então vamos ver, né? Vamos ver. isso é muito bom. Sandra, você tem mais um tempinho para o chat? Pois não. Então, deixa eu ver aqui. Poxa, isso é muito bom, viu? Olha, a Sandra, ela vem caminhando por uma via de tratamento também que tende a se ampliar, né? Olha, a Cristina de Guadalupe, que ela teve com a gente, eu acho que há algum tempo atrás, a Cristina de Guadalupe, ela descobriu meios de tratamento também para diabetes e a fibromialgia, que eu chamo de atalho do magnetismo, porque foi um verdadeiro atalho que ela conseguiu, né, junto com a espiritualidade. Então, a Sandra hoje vem trazendo uns jeitos de tratamento por outras vias dentro do magnetismo que está dando super certo. O que o Ivan trouxe agora é de extrema importância para que todos nós que trabalhamos com magnetismo, assim que a gente se deparar com algum caso de síndrome do pânico, a gente testar também para que isso chegue a mais pessoas, né, dando certo com outras pessoas, como o Ivan falou. Olha, a Sandra perguntou, a Sandra não, a Mônica. Sandra, você pode disponibilizar esse procedimento rompe-fios? Posso sim. Gente, esse rompe-fios é muito bom. É muito bom. As pessoas chegam na primeira semana arrasadas, chegam na segunda semana já dizendo que melhoraram, mas é só com o TDM e o rompe-fios que a gente faz lá, sabe? Foi um teste que eu fiz e deu certo também.
esse Olha, rompefiltros. mostra que temos muito a descobrir sobre o magnetismo ainda, né? E a espiritualidade está constantemente trabalhando com a gente. Quando eu ouvi uma vez o Ivan falando isso pelo YouTube, essa questão disso que o Dr. Bezerra falou em relação ao TDM, de lá para cá eu uso o TDM1 para todo e qualquer passo que eu aplico. Seja um simples passo de 5 minutos, eu começo fazendo um mini TDM1, atendo o que eu acho de atender e finalizo com os expressivos gerais. Thelma levantou a mão e Marli Eu também. também faço isso. Muito bom, Sandra. Já a Mônica fez a mesma pergunta a mim, já está esclarecido. Seria disponibilizar o procedimento do home fios? Muito interessante, Sim. Sandra. Disponibilizo sim, gente. Marli. Não, é que a Sandra falando aí da imposição, né, da hipófise lá com a suprarrenal, eu iniciei, tinha um assistido meu de 10 anos com TDM, TDAH. Aí, acho que a Sandra até conhece eles. Então, daqui de Uberlândia. Aí eu comecei, dava as crises muito, assim, forte. Aí eu estava lendo, eu já comentei com esse livro aqui, não sei se vocês conhecem. Então, aqui fala, é um livro, é psicografado, né? E o espírito lá que intuiu, né, ele estava falando da relação do cérebro, quem tem TDAH, até essas coisas, com a substância do humor, né, que é produzida... Dopamina, serotonina. Isso, então eu comecei a fazer, tem 2 meses, ele não deu crise nervosa mais. Você sabe que eu estou testando, né, eu estou com 2 crianças que chegaram agora lá, um de 8 anos e outro de 11 anos. Eu já montei os meus procedimentos, vou fazer isso, eu vou dar comandos para aumentar a produção de dopamina, de serotonina e noradrenalina. Vamos ver se vai dar certo. Para mim funcionou, então eu faço a imposição lá e funcionou super bem, ele está ótimo. Você faz aqui ou você faz aqui? Onde você faz? Aqui. No frontal? É. Frontal. Aí... No córtex frontal aqui, né? Isso, mas aí dando comando, só que eu peço assim, para produzir os hormônios de acordo com a necessidade para controlar, né? Sim. Então, e funcionou. Então, que uma bom. coisa assim que vem... Mais animado. Só que a técnica da Ana Vargas, né, só que eu fazia com ele, não funcionava assim, o humor dele, aquelas crises. Aí eu lendo esse livro aqui, falei, vou aplicar no João. E comecei, Deus abençoou que não deu mais crise de nervoso, assim, controlou. Quando dá, acho que ele deu nesses 2 meses, ele deu uma vez, só que foi assim mais calmo, não foi violento igual era. E é preocupante, né? Isso aí, gente, é o transtorno do déficit de atenção e a hiperatividade, né? Tem criança que tem os dois, tem o déficit e a hiperatividade, tem criança que só tem um dos dois, né? Mas é uma área do cérebro que afeta, que é aquela área da recompensa, né? Então, são crianças que podem, assim, cair no vício muito facilmente, né? Verdade. Então, muito bom. Engraçado, eu não sabia desse protocolo aí, eu mais ou menos, eu intuí isso, eu pesquisei, né, procurei, e eu vi que realmente falta dopamina, serotonina e a noradrenalina. Então, por isso que é bom estudar, porque eu aplicava a técnica da Ana Vargas. Aí, lendo o livro, aí falei, então vou acrescentar, vou incluir aqui, né, a imposição, e deu certo. Graças a Deus. Eu consegui com uma criança que tinha também esses nervosos, assim, sabe? Essas crises nervosas, que a mãe chegava lá chorando. Ai, minha filha não gosta de mim, e a criança com 3 anos. Então, eu procurei na Vargas e eu vi que ela usava com os autistas, né, para controlar um pouco, a imposição, né, calmante no frontal e no humeral, né? E deu certo com a menina, viu? Eu fazia pouquinho, né? Porque 3 anos, bem pouco tempo. Deu certo. A mãe ficou super feliz, porque diz que a menina... Essa aí que eu tive que acrescentar mais uma coisa. Falando, quando tem que a espiritualidade guia a gente, né? Para descobrir mais alguma coisa.
Então, Eu fazia isso, eu punha a criança numa bolha de proteção azul, que a gente usa lá na apometria, né, as cores. Então, eu punha ela na bolha de proteção azul, porque se fosse muita, como é que fala? Para congestionar, né? Se tivesse o risco de congestionar, então a bolha azul ia dar ali uma protegida. Muitos longitudinais, ia dando comandos, né, para acalmar, serenar, e também para Jesus reforçar a proposta reencarnatória dela. Deu muito certo, graças a Deus. Tem uma pergunta aqui no chat. Esse assunto ele tá muito bom. Sandra, a gente vai precisar de um momento 2 com você, viu? A gente vai marcar aí. Para que a gente não passe assim também, né? Sim. Porque tá muito bom. E essa questão de usar o sistema endócrino, né, a hipófise e tal, nesses tratamentos, o que você já trouxe, o que o Ivan trouxe, o que a Marli contribuiu aí, então são informações importantes, né? E a gente precisa, ainda bem que está sendo gravado aqui para a gente poder rever, anotar os mínimos detalhes possível. Olha, a Rosimeire Almeida, Marli e Sandra, vocês fazem à distância esses tratamentos com adolescentes? Eu comecei adolescente nem não é, né? Porque um tem 10 anos e o outro 11, né? Tá entrando agora, né? Não sei se já é adolescência. Para mim é criança ainda, né? Acho que a partir dos 12, né? Seria adolescente, não sei. Mas essas duas crianças que me apareceram com o TDAH, apareceram agora, sabe? Então, eu comecei agora, então ainda não posso dar um feedback aí. Tem que esperar mais um pouco, fazer mais um pouco de procedimento. Mas eu estou fazendo presencial lá no centro. Luana. Oi, Ivan. Nós fizemos todos os nossos 56 pacientes, nós trabalhamos à distância nesse período todo. Inclusive, nós incluímos todas as pessoas de Covid que nos procuravam, nós tratamos à distância. E o resultado, agora que eles estão voltando presencial, o resultado é muito bom. O resultado é o mesmo, gente. Não tem muita diferença, não, entre a distância e o outro. Eu acho que a distância o magnetizador não se cansa tanto quanto o presencial. O presencial a gente sobe e desce, né? Os perpendiculares, meu Deus do céu, né? É um sobe e desce. Os dispersivos, né? Do TDM também, nossa, falo, parece que é uma academia espiritual de musculação, de magnetismo. A diferença na avaliação é que os presenciais melhoram a autoestima do paciente. Isso sim, né? Ele se sente, né? Cuidado, né? Cuidado. Isso. Verdade. Mas eu prefiro fazer a distância, nossa. Acho muito E eu prefiro presencial. Prefere? Lina Souza. Luan, e agora? Tem só mais outra pergunta aqui, aí se você quiser avançar o slide, a gente avança aqui, ó. Tá. Esse caso vai ser um pouco demorado, tem um outro, esses de coluna, os protocolos são um pouquinho demorados. Acho que eu vou pular e vou para aquele das pedras. Pronto. Então, a gente separa... Aquele que está com a mão com a pedra. Então, a gente separa esse da coluna para o momento 2. A Lina Souza pergunta, Sandra. Boa noite, tudo bem? Sandra, a minha pergunta é, esse terceiro caso, quanto tempo você tratou dessa moça e ela voltou a ter uma vida normal? Qual o terceiro caso? De quê? Deixa eu ver. Vou procurar aqui. O primeiro foi a Carla, o segundo foi a Ivone, o terceiro caso foi a Josiele, da vulva, né? Vulvite. Da vulvite. Ela está no terceiro, gente. Ela vai fazer o quarto agora. Quer ver? Josiele. É que eu tirei da ordem aqui. A Josiele, ela fez 3 do 5, 10 do 5, 17 do 5 e 24 do 5. 1, 2, 3, 4. Ela melhorou já no 17 do 5.
tá? Que é uma vez por semana. Esse dessa moça aqui é a minha sobrinha, foi um caso de cisto no ovário e miomas, que também deu super certo, só que é meio compridinho. E tem esse aqui do Geraldo, que foi uma pedra que estava presa na uretra, né? Ele estava com crises nos rins, de pedras no rim, muitas dores, muitas dores. Aí uma dessas pedras parou lá, foi expelida ali do rim, né? E caiu na uretra dele e ele ficou presa. Então ele tinha dores terríveis, terríveis. A base de medicação de 6 horas, depois passou de 4 horas para dor, e passava o efeito do remédio, já estava com dor de novo. Ofereci o tratamento para ele muito católico, falou muito obrigada, mas não quero, não acredito. Tudo bem. Aí passou as festas, tal, o negócio apertou de vez, aí a mulher dele me pediu, ela falou, faz, mesmo ele não querendo, eu estou pedindo, faz, tal, tal. Aí fiz, daqui de casa, à distância, ele mora em outra cidade, e eu fiz, então, deixa eu ver se eu acho aqui o Geraldo, achei. Eu fiz, ele já estava com a cirurgia para ser marcada, né, para tirar as pedras nos rins, ele tinha muita dor na bexiga, essa pedra presa lá na uretra, né? Então, eu fiz para ele, gente, 14 atendimentos. No 14º, no 13º, ele conseguiu expelir a pedra, tá? A pedra saiu, tá aqui a foto, ó. A mulher dele colocou uma peneira no vaso, e aí ele foi fazer xixi para se saísse alguma pedra, né, ela vê. E aí saiu, ó, saiu essa da uretra. Diz que ele quase morreu de tanta dor, mas expeliu a pedra, e aí acabou a dor, né, que ele sentia. Então, eu fazia nele, olha, meio TDM, mais longitudinais dispersivos, bastante mesmo, bastante, para tirar os fluidos densos, inflamados, né? Fazia concentrados ali, né? Concentrados e mais nos rins, fazia também ali na parte da uretra dele. Circulares lá nos rins e também na uretra, né? Para combater ali as infecções, na bexiga. Fazia muitos também dispersivos cruzados. E depois eu fazia impacto, tanto nos rins, quanto lá na uretra dele, né? Fazia impacto, vinha lá de cima e, né, impacto. Trabalhava o esplênico dele bastante, dispersivos, nas 3 camadas, né, do esplênico dele, porque tem a ver, né, com essa parte aí de rins, né, desse trato todo urinário aí. Eu sei, gente, que eu fiz 13 atendimentos para ele pôr a pedra, né, mas no segundo atendimento ele parou de tomar remédio para dor, tá? Ficou mais calmo, porque a mulher disse que estava num estresse tremendo, imagina, né? Dor de noite é terrível, né? Um dia ela me ligou e falou assim: olha, ele está tão bem, e fazia para ansiedade também. Esse da ansiedade do comando para o hipotálamo, para o laríngeo, para o timo, para o gástrico, para o esplênico e para o meng-meng. Então fazia. Então ela falou que ele estava muito calmo, que a urina dele ficou mais clara, né? E que ele estava subindo até em cima do telhado para consertar telhado, que ela estava já ficando louca com ele. No segundo atendimento, as dores cessaram, sabe? Então, olha, e procedimentos simples também, né? Se a gente for ver, o que eu fiz aqui, né? Eu fiz impacto, eu fiz os circulares, né, para infecção, também acho que ajudou, né, ali a mexer as pedras e depois através dos arrastamentos, né, também contribuiu para que essa pedra saísse.
E foi isso. E aí, ele, no meio do caminho, apareceu um câncer no nariz dele, aí eu tratei o câncer um pouquinho também, aí deu tudo certo, fez lá, terminou fazendo a raspagem, mas deu tudo certo. E, fora isso, ele teve mais uma outra coisa no meio do caminho, que agora eu não lembro o que foi, que eu não anotei. Mas tá bem, graças a Deus ficou bem. E aí eu tinha trazido mais 2 casos, né, que um é o sobrinho do Einá, né, do nosso amigo do grupo, o Einá. Eu estou fazendo para ele um tratamento para hipercifose e hiperlordose, né? É aquela corcunda, né, aqui na cervical. Não é esse é o outro. Esse aqui, ó, gente. Aqui eu pedi o exame, eu sempre peço o exame, porque às vezes o paciente ele relata uma coisa e você vai ver o laudo médico dele, é outra coisa, entendeu? Às vezes a pessoa não entende muito bem, se confunde, e aí a gente pega e vai tratar a coisa errada, né? Então eu peço o laudo, ó, eles me mandam, né? Olha, aqui ele, muitas dores, queixando de muitas dores no pescoço, falta de mobilidade no pescoço, eu disse que ficava assim, o tempo inteiro com o pescoço aqui no queixo, porque não conseguia mexer o pescoço. Hoje ele diz que ele já está com mobilidade no pescoço, está sem dor. E aí eu fiz vários procedimentos, aí vai demorar, né? Então vamos deixar para outra vez. E tem também um outro senhor, que é aquele outro que você passou, Luan, aquelas radiografias, que é um senhor de 75 anos, ele faz a distância também, né? E ele, o que aconteceu com ele? Ele tem artrose, e uma das artrose é a degeneração ali dos discos, né, da coluna. Como é que chama aquilo? Das Ai, meu vértebras. Deus do céu. Das vértebras. Houve uma degeneração, né, Das vértebras. do disco. Disco É o disco. vertebral. Né? Esqueci, gente. Estou nervosa. Dá um desconto aí para mim. Então, o que acontece, né? A vértebra, sem aquela almofadinha, né? Que eu esqueci o nome aí, o disco, sem a almofadinha, a vértebra cola uma na outra, né? Forma aqueles bicos de papagaio, a pessoa morre de dor, porque fica tritando uma vértebra com outra, né? E o que aconteceu? Lascou, uma das vértebras dele aqui lascou, trincou, né? Ele não estava aguentando de dor, estava andando com bengala. Aí, quando trincou, uma partezinha dela saiu do lugar, né? E começou a pinçar o nervo ciático dele. Então, imagina a dor que ele sentia, né? Então, ele ia lá no centro, eu fazia, porque ele é trabalhador de lá, eu fazia para ele procedimento para tirar a dor. E ele se sentia muito bem, porque ele disse que melhorava muito a dor e tal. Aí eu comecei a fazer para ele à distância, né? Em casa, para o seu Carlos. E aí, depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Eu sei que hoje ele está sem dor. Está sem dor. Estou esperando a próxima radiografia, né? Próxima consulta dele, para ver se o médico pede outra radiografia, para ver se eu consegui colar. Mas eu usei o método do João Francisco, né? Das criações fluídicas, de fazer aquela papinha, né? Com o cálcio, que os ossos, eles são constituídos ali de 90% de colágeno, né? Mais uma parte de proteínas e uma parte de hidroxiapatita, né? Que são os cristalzinhos. Então, você faz lá uma papinha, né? Mentalizando tudo isso. Coloquei, soldei com a chama violeta, que a gente usa lá na apometria também, né? Chama violeta. Soldei, né?
Fiz ali o tratamento no ciático, né? Com os circulares, sopro quente, muito sopro quente nessa coluna dele. Usei aquele método que o Wagner Marques ensinou, de fazer o estiramento da coluna, né? Então, ele relatou que até um desnível que ele tinha aqui no ombro, ele falou que o ombro foi para o lugar, né? Nivelou de novo. E assim, gente, criações fluídicas, os circulares, né? E trabalhei também para recuperar a bainha de mielina, que a bainha de mielina é a capinha dos nervos, né? Então, o ciático ali estava comprometido, então eu dava comandos ali para recuperar, né? A bainha de mielina e tal. E fazia também, trabalhei também o básico dele, o humeral, com muitas imposições duplas, né? Também humeral esplênico, humeral básico, dando comandos para reconstruir, né? Ossos, músculos e cartilagens. O frontal também. O frontal e o humeral são responsáveis, né? Ossos, músculos, cartilagens, para recuperação, né? E também eu vi na reflexologia que essa parte interna aqui dos pés da gente, na curvinha ali, né? Corresponde à nossa coluna. Então, eu também fazia ali imposições, né, naquela região, muitos longitudinais dispersivos, muitos para tirar fluidos densos inflamados, muito sopro quente nessa coluna, uma mão lá no humeral, outra mão descendo, né, fazendo os longitudinais concentradores na coluna, e tá sem dor. Ele falou que ele se sente leve, sem dor. Mas aí eu posso fazer, né, passar isso aqui com mais detalhes, se vocês quiserem, numa próxima vez, que já acabou nosso tempo, né, Luan? Sumiu. Sumiu, Luan? Ai, meu Deus. Voltei, estou aqui só vigiando. Acabou nosso tempo, né, Luan? Pronto, é verdade, voou, viu? É muita coisa, gente. Eu tenho tanto caso. Foi duro escolher alguns, né? Eu falei, vou escolher uns que eu fiz algumas coisas diferentes do Luan, Oi, tradicional. ô Sandra, esse Oi. assessoramento que você fez de cálculo renal, Ah, você bota ele em linha, certo? Para invalidar. Porque você está falando com uma pessoa que mais conhece disso, que sofri tudo isso. Né? Eu já tive tanta pedra que eu não sei onde eu devia ser todo de pedra. Eu tive cálculo renal, cálculo biliar, cálculo de tudo. O mentor espiritual me perguntou se eu era matemático. Aí eu não entendi isso. Como é matemático? Você tem tanto cálculo que eu não sei como é que você não é matemático. Né? E tinha cálculo em tudo, terminei fazendo transplante. De tanto problema que eu tive na área urinária. Né? Então, era bom que você alinhasse botasse o que você fez, os passos todos, e aqui valida isso para ver se aí. Entendeu? Coloca isso em linha, que você fez, passo a passo, e bota aí no grupo. tá bom. Ponho sim. Sandra, Agora eu estou com um caso assim dificílimo, sabe? Essas dores. Senhora... Essas dores do cálculo é a migração do cálculo saindo, passando no ureter. Quando ele cai no ureter, que ele fica muito estreito para passar uma pedra dessa aí, as dores estão aí. Então, enquanto ela não sai para cair na bexiga, é dor que só faz. É a pior dor do mundo, considerada a segunda pior dor do mundo. A outra, a dor maior é de fígado, entendeu? Hepática. Mas essa daí é a pior dor do mundo, essa daí. Eu tive 2 vezes cálculo renal. Então, eu aliava também o da ansiedade, né? Porque a ansiedade acho que faz doer mais, né? Tem impressão, né? Que a cabeça também ajuda, né? Então, eu uso também bastante o procedimento da ansiedade, né? Que é, assim, acalma bem a pessoa, dá uma boa acalmada. Agora eu tô com um caso muito, muito difícil, sabe? E vamos ver, mais para frente eu conto para vocês, mas é problema ósseo também. É uma destruição mesmo aqui do ombro da pessoa, dos quadris, tá toda
Artrose pegando feio mesmo, tadinho. Aí vamos ver, tô tentando umas coisas. Vamos ver se eu consigo. Muito bom. Consegue sim. Sandra, você foi muito bem, viu? Você Ai, gente, tô nervosa, desculpa, viu? Porque Isso é natural, isso é natural. nervosa, tem mas você palavra aí que deu branco, hormônio que deu branco, mas acho que no geral deu para entender, né? com certeza foi muito boa. Sandra, me diz uma coisa. Esses primeiros casos, ou o primeiro caso que você atendeu, a moça chegou a ter recidiva ou ainda não? Qual delas? Da ansiedade. Da ansiedade? Então, eu dei alta. Carla, né? Eu dei alta. Ela não teve Tá mais, de alta. não chegou a Não, ter recidiva. não voltou mais. Muito bom. E a outra, então, né? Eu já aproveitei, já testei na outra que estava chegando, né? Recém-chegada. E ela falou que passou a semana inteirinha sem crise. O sistema endócrino, ele vem se apresentando em muitos casos complexos, né? E eu creio eu, isso é um pensamento meu, que tem muito diagnóstico aí de depressão e síndrome do pânico que, na verdade, não é bem a depressão como a espiritualidade entende. Mas tem muito caso aí que vai para o psiquiatra, acaba entrando na medicação e fica durante anos aí sem ser uma depressão de fato, né? Mas que tem as características aí da depressão e fica por isso mesmo. A gente vai conseguir, a gente vai precisar, inclusive, conversar mais sobre o assunto trazido de hoje. Mas a gente vai marcar o segundo momento para você completar o que você separou para hoje. Em seguida, o que for precisando, a gente destrinchar mais um pouco, aprofundar mais, viu? Tá bom. Obrigada, viu, gente? Desculpe. A gente te agradece, foi muito bom. Apesar, você disse que estava nervosa e a gente acredita, mas imagine se não tivesse nervosa, né? Foi muito bom. Ô, Ivan, olha, eu acabei riscando de caneta aqui agora o pontinho preto, ó. Aí todo mundo tá vendo agora. Agora vai. É verdade. Sandra, deixa eu fazer só uma pergunta a você. Sim. Você, nesse paciente do cálculo, você mandava ele ficar usando a água magnetizada? Sim, eu magnetizo a água, sempre. Sempre magnetizo. Em todos os casos ou só? Todos os casos. Em todos os casos, sei. Todos. Obrigada. Aí, o procedimento que eu fiz ali, os comandos que eu dei ali, eu passo ali para a água também, né? O que eu quero daquela água? O que eu quero? Quais são os fluidos que eu quero despejar ali e para quê, né? Então, eu dou o comando ali para os fluidos que vão para a água. Tá ok, Sandra. Obrigada. Muito bom, viu, Sandra? Muito bom. E essa questão de você, de vez em quando, dar uma pinçada lá na apometria, eu vejo isso aí, são recursos mesmo que a gente precisa saber, precisa estudar, saber. Aqui no SES, aqui em Vila do Atlântico, aqui em Lauro de Freitas, teve médico que disse, eu não sabia que eu tinha esses recursos, e eu não uso apometria. Eu dei uma pinçada no início dos trabalhos, como é que faz, e aí a pessoa passou justamente essa coisa que Luan bate sempre, separar a questão de mediunidade com a questão anímica, e aí não só uma pessoa, não. As pessoas potencialmente têm recursos e começaram a enxergar a partir disso. Nós começamos a usar o desdobramento consciente, que usa lá nos preparos, no início logo da sessão de apometria, né? E vejo essa questão essa questão das cores, né? Das luzes, das cores, que justamente são energias, né? Energia luminosa, energias. Uso demais. Uso demais a chama violeta no câncer, né? No encapsulamento aí que o Luan falou hoje. Eu uso muito a chama violeta para queimar, né? Para fazer a curetagem. Então, uso a chama violeta. Uso o verde e o bordô aquecido para fazer a limpeza, porque uma coisa aqui que eu não citei em alguns casos é a limpeza do intestino, né?
Então, eu aprendi aí, acho que com a Marli, que uma vez ela passou, né? Que é bom fazer uma limpeza do intestino, né? Porque o intestino é a porta ali que entram as infecções, né? Começa ali no intestino. Então, eu faço a limpeza do intestino usando as cores, né? Verde efervescente, verde limão efervescente, bordô aquecido, faço circulares e faço arrastamento. As pessoas dizem que dá dor de barriga depois, sabe? Na verdade, eles deve dar diarreia, né? Porque limpeza, né? Diarreia, limpa. É o que os Minha clássicos sogra diz chamam assim, quando minha sogra tem diarreia, ela diz que está com dor de barriga. Você está sentindo dor? É. Não é dor de barriga. é o que os clássicos chamam de crise magnética, né? A resposta fisiológica aí, após o trabalho que a Sandra fez. Pessoal, vamos encerrar. Ivan, Obrigada pela atenção, viu, gente? Pela a gente, confiança também. a gente que agradece, Sandra. Nós é que agradecemos, Sandra. Foi maravilhoso hoje. Obrigada. O Ivan, você se sente à vontade aí para fazer a prece de encerramento para a gente? Eu estou sempre à vontade de fazer prece. Então vamos lá. Vamos nos unir em pensamento, agradecendo por esse trabalho, pedindo a Jesus que continue a amparar e ajudar a nossa irmã Sandra, envolver a todos nós, magnetizadores, espíritas e não espíritas, a todos aqueles que fazem e pregam o bem. E agradecido, Jesus, pelo mais desse trabalho, nós te pedimos que permaneça conosco hoje, agora e todos sempre. Amém. Amém. Gratidão, Assim Ivan, seja. pela prece. Gratidão, Sandra. Deixa eu interromper a gravação aqui. Eu quem agradeço, Lu.